começando, é, eu preciso aí que vocês agora dêem continuar aí, para a gente iniciar a nossa apresentação. Bom, vamos lá. Vocês que estão participando aí, participaram de apresentações na segunda, terça, quarta e agora de tecnologia de aplicação, então vocês viram que esse é um projeto da Corteva, um projeto de extensão de boas práticas, que tem excepcionalmente agora essa semana o nome de Semana Expedição da Agricultura para a Vida. Tá? Então esse é um projeto onde a gente realiza desde 2016, onde a gente já realizou aí em torno de 246 eventos e em torno de 4.000 pessoas já passaram por esse treinamento. Tá? Então, é um projeto bem legal. Inclusive, eu gostaria de reforçar para quem está acompanhando aqui online, que tiver no futuro a oportunidade de presencialmente acompanhar esse treinamento, ele é muito interessante pela capacidade didática que tem de envolver temas tão importantes como esses 5 pilares que estão aí. Então, vocês podem ver aí que vocês já viram sobre pragas, doenças, plantas daninhas, e agora nós vamos falar um pouquinho de tecnologia de aplicação. Tudo isso pensando em boas práticas que, de fato, engloba aí a segurança do trabalhador. Correto? Bom, vocês podem ver aí algumas fotos do nosso projeto, um projeto pioneiro no Brasil, tá? Como eu disse, ele começou em 2016, ele é abrangente e hoje a gente atende aí muitos estados, depende do ano, a gente atende até de 12 a 14 estados, roda de sul ao norte, então é muito prazeroso essa interação, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem bastante jogos didáticos, o pessoal consegue ver as tecnologias de uma maneira bem mais essa mais acima e ao centro. Essa é uma tenda exclusiva do projeto da parte de tecnologia de aplicação. Então, é exatamente aí onde a gente leva muito debate sobre ponta de pulverização. Então, a gente tem um analisador de partículas por imagem, a gente faz o teste na hora real, o pessoal entende muito bem qual que é esse espectro de gotas que a gente consegue utilizar. Essa mesma ponta a gente usa no simulador de deriva, consegue quantificar um pouquinho visualmente a deriva. Muitas vezes a gente pega a ponta do produtor, ele pode ter na hora, ou a gente pode estar em algum lugar onde a gente consegue variar bastante isso daí, o pessoal consegue interagir de uma maneira muito legal. Tá? Então, aí é um pouquinho da apresentação para vocês conseguirem caminhar com a gente aí nessa discussão, certo? Bom, agora me apresentando um pouquinho aí de maneira mais formal, né? O nome é Rodolfo Quequeto, eu sou pesquisador da Agroefetiva. Coloquei aí o nome da minha equipe, que a gente consegue trabalhar junto na interação de todo o material tecnologia de aplicação. Então, eu tenho que dividir o mérito dessa apresentação com todos eles, né? Que é o Alisson, o Fernando e o professor Ulisses da Unesp de Botucatu. O Alisson e o Fernando, assim como eu, nós somos pesquisadores exclusivos aí da Agroefetiva, certo? Bom, o tema escolhido para tratar aqui é um pouquinho interessante pelo momento que estamos vivendo, né? Que é sobre perdas e deriva. Bom, preparei um sumário para vocês entenderem um pouquinho, mais ou menos, o ponto que a gente vai ir abordando, tá? Bom, eu vou definir um pouquinho para vocês o que é tecnologia de aplicação, depois um pouquinho da redução de deriva, das perdas, e um pouquinho aí para vocês observarem a questão de pesquisa. Então, vou fazer algumas interações como as pontas de pulverização, as condições meteorológicas, depois as duas juntos nessas mesmas pesquisas, e por último a gente faz uma breve consideração final, para a gente observar junto alguns pontos que a gente passou durante a apresentação, certo? Bom, o que é tecnologia de aplicação? Se a gente parar um pouquinho para observar de um tempo para cá, a gente começou a ouvir muito mais sobre tecnologia de aplicação, né? Então, ela começou a ser muito mais discutida. Hoje, nós temos muitos pesquisadores, muito corpo técnico estudando um pouquinho mais a fundo tecnologia de aplicação. Mas, para vocês entenderem, tecnologia de aplicação é um mundo à parte, que a gente tem muitas
é, pontos onde a gente pode estudar, certo? Então, olha só essa foto aí para vocês terem um pouquinho noção de quão abrangente é a tecnologia de aplicação. Então, eu peguei aí um automotriz, um pulverizador bem conhecido no Brasil, é aí onde eu tenho a parte da tecnologia embarcada e do meu RH. Né? Então, eu preciso do meu operador ciente do que ele está fazendo, ele precisa estar treinado, capacitado, ele precisa entender, fazer essa ponte entre a tecnologia da máquina para o sucesso da aplicação. Tudo isso também passa pelos produtos que estão no tanque, então eu posso ter um produto sistêmico, um produto de contato, na dose correta, então eu começo a ter mais interações, né? Então ele precisa, o operador, entender qual produto também ele está usando. E dentro disso, toda a parte química da história. Tá? Depois, a gente vai pensando e acompanhando nesse pulverizador, a gente chega até aqui, ó, que são a parte das pontas de pulverização. Então, é onde eu pego toda essa massa líquida, fraciono ela em gotas através das pontas de pulverização. E aí entra pressão, vazão, logicamente, né? Então, de maneira mais a fundo hoje, nós vamos falar um pouquinho dessa parte da formação de gotas. Quando eu eu fraciono essas gotas e distribuo ela em um ambiente, esse ambiente ele não é controlado, ele pode ser monitorado, mas ele não é controlado. Então, eu tenho temperatura, umidade, velocidade do vento. Tudo isso está atrelado ao sucesso da aplicação, e é onde a gente vai falar um pouquinho mais a fundo hoje também na questão de perdas e deriva. Tá? Por fim, pessoal, olha quanto complexo é, né? Por fim, aí vocês podem olhar o alvo aí. Então, eu tenho essa soja. Muitas vezes o meu alvo pode estar aí no bacheiro, então eu tenho toda a proteção do dossel da cultura de uma praga, uma doença que está no bacheiro, e eu tenho que atingir ela. Então, eu tenho um operador que precisa estar qualificado, com produtos, na maioria deles em mistura em tanque, tendo um comportamento aí para ser fracionado em gotas. Essas gotas são distribuídas num ambiente não controlado para acertar um alvo que está difícil, né? Então, quando a gente fala da questão de tecnologia de aplicação, eu acabo tendo aí muitos parâmetros para ser utilizado, tá? Bom, para focar bem a fundo mesmo no nosso tema, eu preciso dividir com vocês essa questão, né? O que é deriva? Então, talvez, quando a gente para falar o que é deriva, a gente pensa numa coisa mais simples, como as gotas sendo carregadas para uma cultura não alvo, ou carregadas para fora da área onde eu desejo fazer a aplicação, tá? Mas ela acaba sendo um pouco mais complexa, existem vários tipos de deriva. Mas, por exemplo, eu selecionei essa foto para vocês, né? Então, aí eu tenho uma foto, essa foto é uma foto de carreador, pessoal. Eu acho que é só pegar aí e sair fazendo uma viagem aí para as áreas de agricultura no Brasil, e não é difícil a gente encontrar uma situação dessa, né? Então, eu acabo tendo uma situação de deriva, nesse caso, uma deriva mais física, onde as gotas são arrastadas lateralmente pela força do vento. Porém, eu tenho a deriva, por exemplo, por evaporação, ou aquela que a gente chama endoderiva. Ela passa a ser dentro da área aplicada. Então, eu faço a aplicação numa planta, numa folha, e essa cauda ela escorre para o solo. Então, dentro da área aplicada, eu acabo tendo também uma deriva. Mas, sempre, toda vez que a gente for confrontado do que é deriva, vocês podem responder com maior tranquilidade aí, de maneira bem generalista, de que deriva é tudo aquilo que não atinge o alvo, né? Bem característico aí nessa foto. Bom, e aí eu faço uma outra pergunta linkando com vocês, né? Deriva causa interferência nos aspectos básicos de tecnologia de aplicação? Então a pergunta vai de encontro à imagem que eu mostrei, e a resposta é sim, né? Lógico que ela causa interferência. Lógico que ela prejudica a qualidade da aplicação. E aí nós podemos falar em prejudicar a qualidade da aplicação e também a questão da parte ambiental, né? E daí, quanto mais eu começo a perder o meu produto, pior é minha rentabilidade, a minha segurança, enfim, é exatamente nisso que a gente vai
vai focar e vai conversar agora. Então, observem aí esse esquema. Tá? Então, eu tenho aí um primeiro esquema para mostrar para vocês, onde um quadro, a bolinha aqui é verde, onde eu tenho a questão do desempenho. Então, eu preciso do meu produto, do meu defensivo, ele tem um bom desempenho com segurança. Então, primeiro de tudo, ele precisa atingir o alvo, né? E aí eu trago um outro vídeo aí para vocês, outro vídeo de carreador, né? Observem aí a oscilação de barras dessa aplicação, observem aí as gotas sendo lançadas para cima, então são gotas finas lançadas para cima. Eu começo numa situação onde eu não estou atingindo o alvo. De cara aí, eu já tenho um problema de desempenho. Tudo aquilo que eu estou querendo colocar no alvo, uma parte eu estou perdendo. Então, isso é bem fácil da gente detectar nesse esquema aí. Olha o próximo. Então, pensando na dose do produto. Então, a gente tem anos e anos de estudo, a gente tem lá na bula a dose do produto para tal praga, ou para tal planta daninha, ou para tal doença. A gente vai, dosa isso dentro do nosso pulverizador, e eu busco que essa dose chegue 100% do meu alvo. Então, quando eu falo em deriva, ou como o vídeo anterior, ou como a foto anterior, ou como esse mesmo vídeo, é nítido que eu não estou acertando a dose. É nítido que eu estou perdendo uma parte da dose. Isso pode estar potencializando uma resistência, né, que eu acho que o professor Mauro e a Simone já mostraram para a gente nas aulas anteriores. Então, quanto mais eu vario a minha dose, mais eu tenho problemas aí de controle, mais eu crio uma resistência. Tá? Outro ponto bem interessante para a gente fechar esse esquema básico sobre a questão do desempenho do nosso defensivo, eu tenho a questão da cobertura adequada. Então, se eu acabo reduzindo dose, se eu acabo perdendo, deixando de atingir o alvo, eu comprometo rapidamente a minha questão da cobertura, né? Então, a minha penetração, a minha cobertura, o meu depósito, isso varia muito. Então, olha aí novamente uma foto onde eu tenho uma grande quantidade de gotas sendo perdidas por deriva, né? Então, a gente consegue identificar nessas três situações que eu mostrei uma grande diferencial nesse quesito da qualidade. Né? E aí eu fecho, vamos chamar assim, esse triângulo, esse esquema aí, onde eu busco o desempenho do nosso defensivo. Então, eu preciso atingir o alvo na dose correta e com a cobertura adequada, certo? Então, a partir do momento que eu coloco deriva na minha aplicação, ou que eu tenho essa deriva uma maneira percentual muito acentuada, eu acabo perdendo em qualidade, eu acabo perdendo em desempenho e eu acabo criando um risco ambiental. Então, nós vamos explicar agora um pouquinho das formas que a gente pode fazer para reduzir a questão de deriva. Né? Então, aí, ó, como reduzir perdas, né? Como reduzir a perda, como reduzir deriva de uma maneira bem generalista, correto? Seguindo nesse raciocínio, eu selecionei 4 pontos para vocês. E nós vamos caminhando juntos aí neles. Eu vou travar toda a discussão, principalmente na primeira e na segunda. Então, a gente tem o espectro de gotas. E esse espectro de gotas ele é determinante para o sucesso da minha aplicação. Eu tenho a questão da condição meteorológica. Vocês vão ver agora daqui para frente que eu sempre vou atrelando os dois juntos. Não tem como eu ter sucesso escolhendo um espectro de gotas adequado se eu fizer totalmente fora das condições meteorológicas. Né? Então, eles precisam estar alinhados juntos. E 2 outros pontos que a gente não vai abordar aqui por questão do tempo, logicamente, que é a composição da cauda, então a concentração do meu defensivo, adjuvantes, tipos de adjuvantes, e a condição operacional. E aí eu tenho velocidade, altura de barra, pressão, a velocidade de deslocamento, ela influencia muito na questão da qualidade da nossa aplicação. Bom, mas vamos focar então nessas duas que eu passei para vocês. Primeiro, espectro de gotas, tá? Então, como determinar um espectro de gotas adequado para cada tipo de aplicação que eu possa fazer? Selecionei rapidamente aí para vocês, acho que eu tenho 6, 7, 8 modelos de ponta de pulverização, tá? 8. São basicamente os mais comuns que a gente tem, né, que a gente encontra nas propriedades. Tá? Se vocês pegarem um catálogo, qualquer catálogo de qualquer fabricante de pontas de pulverização, vocês vão ver que a gente tem em torno aí de 30, 50 modelos. Né? Então, hoje eu tenho uma infinidade
de pontas de pulverização para os mais diversos, para as mais diversas funções, tá? Então, por exemplo, olhem aí nesse quadro, ele está dividido em 4 colunas, né? A da esquerda de vocês, eu tenho aquelas pontas que geram as gotas mais finas, por exemplo, uma cone vazio, um duplo leque. Lá na direita de vocês, eu tenho algumas pontas que formam um espectro de gotas mais grossa, né? No caso aí o jato plano com indução de ar compacta, aí o jato plano com indução de ar. Bom, como nós estamos falando em redução de deriva, nós vamos focar agora um pouquinho mais na questão do uso de herbicidas. Então, herbicidas sistêmicos, por exemplo, o 2,4-D, o glifosato, a recomendação para essas operações são com as pontas com indução de ar. Então, veja, nós paramos de falar como uma ponta para ser realizada de maneira geral nas minhas aplicações durante a safra, eu já começo a orientar a aptidão de cada modelo de pontas. Então, por exemplo, toda vez que vocês olharem uma ponta com indução de ar, essa ponta com indução de ar ela não vai gerar um espectro de gotas muito fino, porque é uma característica dela não gerar esse tipo de gotas, né? Eu vou explicar um pouquinho do funcionamento dessas pontas para vocês entenderem o porquê que ela tem essa recomendação, tá? Então vamos lá. Observem, pessoal, que agora eu mostrei aí em corte. Então eu peguei uma ponta jato plano com indução de ar, ou leque com indução de ar, né, como a gente fala aí no dia a dia. Cortei ela ao meio. Então vocês têm o esquema de estrutural dessa ponta de pulverização. Observem na seta azul, né? Então eu tenho essa seta azul aqui em cima, onde ela mostra a entrada do líquido. Esse líquido ele está entrando por aqui. Então, líquido é a cauda sobre pressão. Aí eu tenho uma restrição aqui da passagem desse líquido. Ao haver isso, eu crio uma pressão diferencial negativa e o ar é induzido para dentro. Tá? Então, por isso ela chama indução de ar. O ar é induzido para dentro, o ar entra. Esse processo é chamado, na física, tubo de Venturi. Tá? Então, ele entra por aqui, o ar é puxado, essa cauda ela tem a mistura com ar nessa câmara de mistura aqui embaixo, saindo aí as gotas de pulverização. Esse perfil, esse padrão estrutural dessa ponta de pulverização, ele dá um espectro de gotas de grossa a ultra grossa. Pode haver aí algum modelo dos diversos que a gente está tendo de lançamentos no Brasil e tal, algum modelo que até consiga uma gota média, que é o que eu vou mostrar no caso dessa próxima aqui, ó, da compacta. Mas a primeira, a original, essa que tem entrada lateral, o espectro de gotas inicia sempre de grossa para cima. Então isso já mostra que é uma ponta para redução de deriva e é uma ponta onde ela é amplamente recomendada para dessecantes sistêmicos, tá? 2,4-D e glifosato. Olhando na direita de vocês, vocês têm outra ponta em corte. Exatamente pelo tamanho, ó, vocês conseguem observar que ela é compacta. Então o próprio nome já diz. Jato plano com indução de ar compacta. Certo? Mesmo procedimento. Essa cauda, ela entra aqui sobre pressão. Então, quando ela passa por esse orifício mais estreito e ela vem alargando, eu crio novamente uma pressão diferencial negativa. Esse ar ele é induzido para dentro, por isso conta com indução de ar. Novamente, o mesmo processo. E as duas vão gerar gotas, e como vocês estão vendo aí nessa foto do Matthews, uma gota com bolhas de ar no interior. Uma outra característica muito importante dessas famílias de ponta de pulverização, que a gente não pode esquecer, é que, ok, ela aumenta o tamanho de gotas. O que mais? Ela é responsável por reduzir o percentual de gotas deriváveis. Tá? Então, ela tem esse princípio básico na estrutura dela. Ela reduz o percentual de gotas suscetíveis à deriva. Então, ela passa a apresentar para a gente um espectro de gotas muito seguro para aplicação. Então, é exatamente o que a gente está falando aqui. Como reduzir deriva, né? Já começa utilizando uma ponta ideal. Começa a utilizar as pontas que reduzem meu percentual de gotas deriváveis e que aumentem um pouquinho a classe das minhas gotas, para que confiram uma maior resistência ao ambiente, uma maior resistência ao carregamento pelo vento, à evaporação, tá? Então, vocês vão ver lá na frente, quando eu colocar junto com condição meteorológica, que uma gota maior, logicamente, é física, ela acaba resistindo mais
a questão da deriva pelas condições meteorológicas. Perfeito? Bom, eu sei, pessoal, que muitas vezes eu vou entrar em alguns termos ou alguns detalhes muito técnicos, como a gente está num grupo heterogêneo, então pode ser básico para alguém e já mais complexo para alguém. Não fiquem preocupados. Se vocês não entenderem qualquer coisa do meu raciocínio aqui, escrevam na questão, essa questão vai chegar para mim e eu vou responder para vocês, tá bom? Então fiquem bem à vontade aí, se vocês não estiverem entendendo algumas coisas que eu possa estar passando para vocês, certo? Bom, então a gente definiu bem a questão das pontas recomendadas para redução de deriva para dessecantes, tá? Sistêmicos, 2,4-D glifosato. Certo? Agora observem as pesquisas que a gente tem sobre as pontas de pulverização. Bom, na nossa prática aí do campo, de realizar muito treinamento, muitas interações, a gente chega até uma propriedade igual estou nessa foto, eu era mais novo nessa foto, né? E aí a gente sempre faz a questão, pessoal, para o produtor, quantas pontas vocês usam durante a safra? Então eles ficam super à vontade para responder. Muitas vezes eles não querem, muitas vezes eles respondem. Muitas vezes a gente passa um questionário para o pessoal não se identificar. E aí, por exemplo, vem as respostas. Ah, Rodolfo, eu uso uma, eu uso duas e eu uso três. Né? Então, olha o percentual dessas questões, dessa questão. Em torno de 59,2% respondeu para a gente que usa 2 modelos de ponta de pulverização na safra toda, tá? Ou seja, tratamento fungicida, inseticida e dessecantes, tá? 30,9% respondeu que usa uma só. E 9,9% responderam que usam 3. Ô, Rodolfo, eu uso 3 modelos, ó. Tá ok. Então a gente tem o 59,2%, que é uma realidade brasileira, é o que a gente encontra no dia a dia. Eu tenho 9,9%, que já é um ideal que a gente começa a incentivar, que é o ok. Talvez no mínimo 2 daí para cima, tá? Mas o problema aqui nesse gráfico que eu quero mostrar para vocês é esse 30,9%, tá? Então, 30,9% de todos os produtores que a gente pesquisou em um determinado ano de pesquisa, de trabalho, de treinamentos, alegaram que usa uma ponta só. Então, esse é um problema que eu quero chamar vocês para a gente discutir junto. Se ele usa uma ponta só, qual ponta de pulverização vocês acham que eles escolheram para usar a safra toda? Bom, dei um tempo aí, vocês já devem ter pensado. Bom, logicamente eu vou usar aquela ponta que enquadra num fungicida, enquadra num inseticida de contato, porque é o meu restritivo, é onde eu quero mais resultado, né? Então, olha aí a resposta. Jato plano, que é o leque simples, em 70,7% das propriedades. Jato cônico, uma gota extremamente fina, ela está em 68% das propriedades. E aí, o jato plano com indução de ar apenas em 18,8%. Então, observem, o cara que usa uma ponta só, o produtor que está usando uma ponta só, ou o técnico que está recomendando uma ponta só, muitas vezes é um jato cônico ou um jato plano. Então, eu estou fazendo a dessecação com um 2,4-D, por exemplo, com um espectro de gotas muito fina. E aí, minha janela de aplicação é extremamente pequena, porque a gota fina depende de uma condição meteorológica muito mais ideal do que uma gota média, uma gota grossa e assim por diante. Então, muita atenção nessa parte. Sempre que eu agora mostrar a questão da temperatura, umidade, velocidade do vento, vocês relacionam o tamanho de gotas formado da cone e da leque naquelas determinadas situações que eu for passando, tá bom? Então vamos lá. Pegando o gancho nisso, condição meteorológica. Então agora a gente vai determinar velocidade do vento, umidade e temperatura do ar. Esses são os 3 principais fatores meteorológicos que a gente estuda na questão de tecnologia de aplicação. Quais são? Bom, primeiro, pessoal, embora pareça ser careta, né, mas sempre vide bula, sempre oriente-se pela bula, tá? Muitas vezes a bula ela é mais restritiva na questão meteorológica do que essa faixa que eu vou passar para vocês. Muitas vezes a bula é mais restritiva, então eu sempre sigo o mais restritivo, tá certo? Mas as recomendações de boas práticas são essas. Temperatura, sempre abaixo de 30 graus, tá? Umidade relativa do ar, sempre acima de 50%.
Velocidade média do vento, 3 a 10 km por hora. Então, eu começo a entender aí um pouquinho mais das restrições que eu tenho na questão meteorológica. Tá? Outro ponto, nunca aplicar com ausência de vento. Tá? Quando eu não tenho vento, eu tenho dois fenômenos bem gritantes para a gente entender. Olha aí, ó. Um é a inversão térmica e outra é a corrente convectiva. Quando eu mostrei aquele cenário ali de temperaturas menores que 30, umidade acima de 50, o pessoal do Cerrado deve ter se coçado aí, né? Fala, pô, Rodolfo, né? Você sabe como é, aqui 7 horas da manhã tá 30 graus. Novembro passado agora a gente estava em Bom Jesus do Piauí, 7 horas da manhã, 31 graus. Em Petrolina, né? Como que eu faço nesses lugares? Então, aí a gente começa a pensar. São lugares quentes e eu uso a ponta cone vazio, qual é a chance de perder por deriva? Maior ou menor do que trabalhar com uma ponta com um espectro de gotas médio? Então aí eu começo a entender, falo, opa, geralmente cerrado as propriedades são maiores, eu preciso trabalhar o dia todo. Em determinado momento do dia é muito mais quente do que aquilo que eu passei. Então eu preciso manejar. Não dá mais para travar uma mesma ponta de pulverização e querer sucesso ou acertar 100% das minhas aplicações. Tá? Então a gente começa a mudar esse conceito, a gente começa a mudar essa questão cultural devagarinho, então explicando exatamente esses fenômenos, certo? Mas vamos lá, foquem nesse slide. Qual vocês acham das duas situações que é uma inversão térmica? Da esquerda de vocês ou da direita de vocês? Tá? Acertou aí quem disse que é da esquerda. A foto da esquerda traz uma característica bem comum, bem famosa de inversão térmica, que é aquela massa de gotas parada no ambiente, um ambiente calmo, onde essas gotas ficam em suspensão e elas podem se deslocar para outra área. Na direita de vocês, eu tenho novamente aquela foto que eu já usei anteriormente, caracterizando uma corrente convectiva. Né? Então, se vocês olharem aqui, ó, vocês entendem que eu tenho uma massa de gotas, uma massa de gotas subindo, tá? Então, essa questão dessa massa ascendente, essa massa de ar quente ascendente, caracteriza a corrente convectiva. São distintas, porém as duas acontecem num momento que eu não tenho vento algum na minha área, certo? Bom, vamos lá. Então eu falei sobre pontas, falei sobre condição meteorológica e agora eu vou atrelar as duas juntas. Muito perguntam para a gente, Rodolfo, então qual que é uma condição ideal para uma gota fina? Qual é uma condição ideal para uma gota grossa? Olha esse trabalho, né? É um trabalho do professor Ulisses de 2004. A gente separou aí a questão do tamanho de gotas. Ó. Então, eu peguei um espectro de gotas muito fina. Para que eu tenha um tempo, uma vida útil adequada para que essa gota chegue até o alvo, eu preciso de uma temperatura menor que 25 graus e uma umidade relativa acima de 70%. Ou seja, se minha janela era 50 e 30, eu reduzi um pouquinho mais. Então, ela é mais estreita para a gota mais fina. Observaram? Então, quanto menor é o corpo, fisicamente, mais rápido ele pode se extinguir. Então, a janela é mais curta, tá? Quando eu mudo de uma classe de gotas muito fina para fina média, então já estou falando de um espectro de gotas média, eu já estou relacionando a 28 graus, eu já estou relacionando a 60% de umidade, tá? Então, aí muita atenção nesse quesito aí, certo? A questão da última, ó, da última coluninha que eu deixei aí, é a questão do tamanho de gotas, né? Então, a gota grossa. Essa grossa, sim, eu já vou lá no limite de 30 graus e 50% de umidade. Bom, e aí eu falei ali atrás da ponta condução de ar, né? Ela se enquadra exatamente nessa coluna. E eu continuo mantendo a recomendação de 30 graus e 50% de umidade? Sim, tá? Ela não altera pela minha classe de gotas. Toda ponta de pulverização ela tem um percentual de gotas deriváveis e por isso que a gente deve respeitar a recomendação, tá? Para todas. Bom, trazendo a explicação de onde saem todas essas fontes, esses dados nossos, tudo que eu estou passando aqui para vocês tem muito embasamento técnico
técnico e científico, tá? São pesquisas de décadas para a gente conseguir falar um pouquinho sobre essa correlação para vocês. Mas observem esse gráfico. Esse é um gráfico que mostra um ΔT para a gente. As cores são bem didáticas, né? Parece um sinaleiro aí, um sinal de trânsito, onde o vermelho é para parar, o laranja, o amarelo aí é para atenção, cautela, pode acontecer um problema, e o verde é para a gente entrar com a aplicação sem mais problemas. Observem o eixo de baixo, eu tenho 30 graus, tá? Então, conforme eu vou subindo esse 30 graus e eu encontro o verde, esse verde ele está nos 50% de umidade. Então, veja que tem todo o embasamento científico aí para aquela recomendação que eu passei para vocês. Adolfo, eu quero colocar aí um pouco mais agora a 33 graus, por exemplo. Se vocês pegarem aí na tela do computador de vocês, riscarem uma reta do 33 graus, vocês vão ver que precisa de 80% de umidade. Então, são situações que elas são praticamente opostas, né? Quanto mais quente, menor a umidade, a não ser que seja uma chuva aí, né? Mas aí entra em outro problema da questão de lavagem da aplicação. Enfim, a gente pode tratar aí no futuro, né? Mas, enfim, só para vocês entenderem que tem todo o embasamento e uma explicação técnica para isso. Mais uma, pessoal, vocês podem ver que é um trabalho antigo, mas como trata de temperatura e tamanho de gotas, ele é muito válido até hoje, muito usado para quem trabalha com tecnologia de aplicação, onde vocês observam que essa parte mais verde, eu estou trabalhando a 20 graus e 80% de umidade, e observem que as gotas de 50 micrômetros, 100 micrômetros, 200 micrômetros, quanto menor, ou seja, olha de 50 micrômetros, né? Ela consegue percorrer apenas 50 centímetros com 20 graus e 80% de umidade. Se eu aumento essa temperatura para 30 graus e a umidade para 50%, essa mesma gota ela vai percorrer aí em torno de 15 centímetros, tendo um tempo de extinção em segundos de 4 segundos, tá? E aí, se eu olho uma de 200, eu acabo tendo 65 segundos de vida útil dessa gota. Então, lembra aquilo que eu falei, lá atrás, usando uma cone vazio, com uma gota extremamente fina, numa condição muito quente, é curtinha a minha janela de aplicação, tá? De sucesso. Então, muitas vezes é melhor eu manejar minha ponta de pulverização para um espectro de gotas maior, onde eu consiga ter uma janela de aplicação maior, eu consigo entregar mais resultado, mais a dose esperada na minha área, do que simplesmente fazer a área toda, mas deixar uma grande porcentagem da minha dose perdida. Então, muita atenção aí nessa dica, sempre correlacionar tamanho de gotas e condição meteorológica. Perfeito? Bom, a gente está entrando já numa reta final, tá? Pesquisa. Problemas, nessa mesma pesquisa que a gente fez, pessoal, lembra que eu mostrei lá atrás que a gente vai até a propriedade e pergunta para o produtor quantas pontas o senhor usou? Para esse mesmo conjunto de pessoas, a gente fez uma outra pergunta agora. Problemas com deriva, tá? O senhor teve problema com deriva? Então, observam. Mesmo grupo, né? 52,7% das pessoas que participaram com a gente, que responderam ao questionário, que conversaram com a gente, relataram que sim, já tiveram problema com deriva. Então, a gente dispensou a outra metade, pegou só essa metade aí dos 53%, essa fatia da pizza aí azul, e retornou outra pergunta. Ok, o senhor teve problema com deriva. Qual o principal ponto que o senhor entende que foi o causador da deriva, né? E observem aí, mais de 50%, em torno de 60%, 57% deles responderam que foi por causa das condições meteorológicas. Ou seja, eu tenho total ciência de que estava quente, estava muito vento ou estava muito seco, né? Então eles conseguiram identificar isso como um problema. O segundo, pessoal, olha o segundo item, um pouquinho mais de 20% aí, né? Os dois juntos aí dão quase 78%. São as pontas inadequadas. Então, os dois pontos exatos que eu escolhi para falar para vocês aí como redução do risco de deriva. Então, eles têm a ponta inadequada, relatado, muitas vezes foi aplicado numa condição meteorológica inadequada. Então, lógico, eu tenho um cenário aí
para acontecer uma deriva com alta frequência, né? E daí, se vocês olharem os outros itens, ó, pressa, se o aplicador está com pressa, ele está andando com uma velocidade alta. Se ele está andando com uma velocidade alta, ele está elevando a pressão do sistema para jogar a dose que ele quer, a vazão que ele quer. Se eu estou aumentando a pressão, eu estou saindo fora da minha faixa de pressão recomendada para essa ponta. E aí eu acabo gerando gotas finas e eu acabo tendo um problema por deriva. Veja, todas elas são aí de fato interligadas. Eu poderia ter somado todas essas outras aí, junto com a ponta inadequada, e a gente teria em torno de 80%, 90% dos problemas de deriva relacionados à condição meteorológica e pontas inadequadas. Tá? Então, novamente, né, eu faço muita menção aí, o pessoal das regiões mais quentes do Brasil, quando a gente leva o projeto da expedição, a gente mostra essa recomendação, o pessoal já até pula da cadeira, fala, meu Deus, 30 graus aqui pra gente é uma janela muito curta. Então, eu tenho que manejar, eu tenho que usar pontas próprias para redução de deriva. Tá? Então, fica aí. Creio que com esses dados vocês conseguiram visualizar mais a minha ideia e meu raciocínio. Tá? Então, para a gente fechar, para a gente ter uns 15 minutos depois de questões, eu gostaria de fechar aí nas condições finais, considerações finais. Bom, observem essa foto. Essa foto é bem clássica da gente usar nas nossas apresentações. E aí vocês podem ver que eu não tenho cultura aí, ou seja, eu estou fazendo uma dessecação, né? Quantos por cento eu estou perdendo aí por corrente convectiva? Vocês olhando a foto, vocês conseguem imaginar? Né? Então eu tenho uma grande massa de gotas perdendo. E aí eu tenho do lado, né? A gente simplesmente trocou as pontas de pulverização na mesma área, na mesma temperatura, mesma umidade. E é onde eu tenho aí dificilmente eu vejo uma gota aí subindo na questão da corrente convectiva. O único manejo que eu fiz foi usar a ponta adequada para dessecação, né? Então eu deixei de usar uma ponta leque convencional e usei uma ponta leque condição de ar, mesma vazão, mesma pressão. E aí eu acabo tendo claramente uma separação aí do percentual de gotas menores do que 100, ou depende da literatura, mas enfim, das gotas deriváveis. Eu reduzo isso por usar uma ponta adequada para uma dessecação, por exemplo, o 2,4-D e o glifosato, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham acompanhado o raciocínio da apresentação. Tecnologia de aplicação, ela é muito ampla, então a gente trouxe só uma fatia para vocês conseguirem entender o universo que é a área de tecnologia de aplicação. Eu deixo aí os contatos, o www Boas Práticas Agrícolas, que é um site da Corteva. Esse site, ele traz muito e-book, né? Tanto de aplicação, quanto de pragas, doenças, plantas daninhas, manejo. Então, muito do conteúdo que a gente aborda no caminhão tem lá, é um site rico, vocês conseguem fazer o download desses PDFs e usar aí na literatura de vocês, tá? Tem também o site da Agroefetiva, onde a gente sempre está postando material, pesquisas que a gente faz, fotos, tudo mais. Tem o meu e-mail aí, se alguém se interessar por algum ramo, alguma coisa dos nossos trabalhos. Tem também o e-mail da Corteva, que eu acredito que é o que a gente fará o link com vocês para a resposta das questões que eu não consegui responder online, tá bom? Então, fiquem à vontade para perguntar. Agora a gente vai ter uma interação aí, talvez aí de uns 15, 20 minutos, então eu tenho um tempo legal para falar com vocês. Tá bom, pessoal? Bom, eu tenho um questionamento aqui do Pileco. Ele faz uma menção seguinte: qual o horário do dia acontece a inversão térmica e qual horário do dia acontece a corrente convectiva? Bom, geralmente a inversão térmica são em manhãs mais frias, tá? Geralmente. E a corrente convectiva é em tardes quentes, tá? Geralmente. Por que eu estou travando muito no geralmente? Elas podem acontecer em momentos diferentes, tá? Em momentos do dia diferentes.
Por exemplo, muito se perguntar, Adolfo, e a aplicação noturna? Então, a aplicação noturna está mais fresca, eu não vou ter a questão de inversão térmica ou corrente convectiva? Não, você está sujeito ao mesmo risco. Tá? Se você não tiver vento, à noite você pode ocorrer esses dois fenômenos também. Então, por isso, muita atenção na questão meteorológica, no monitorar isso. Tá? Abaixo de 3 km por hora é sim um momento de risco aí para a questão da aplicação. E digo mais, tá? A corrente convectiva e a inversão térmica, elas são relacionadas diretamente à deriva a longa distância. Então, é que a gente tenta ao máximo evitar a questão de deriva de herbicidas aí a longa distância, é o que mais a gente tem que estar atento, tá bom? Bom, vamos lá. Boa, Matheus Lima. Chegou a pergunta do Matheus, hein? Matheus é aluno da UNB, tá? Inclusive, um grande abraço para meus amigos lá de Brasília. O Matheus tá trabalhando com a gente esse semestre, o pessoal de Brasília que a gente visitou ano passado, e a gente teve uma interação muito legal aí com os professores, os alunos lá da UNB, e vamos ver a pergunta do Matheus aqui, ó. Matheus gostaria de saber se o orvalho vai atrapalhar a aplicação. Tá? Aplicações noturnas têm algum horário indicado para começar ou terminar devido à interferência do orvalho? Matheus, pertinente sua pergunta, cara, muito boa. O orvalho, sim, ele está diretamente ligado, relacionado à questão da qualidade da aplicação, e ele deve ser sempre observado. Falar em horário é difícil, né? Depende da época, depende do momento, se tem muita umidade, se choveu. Eu posso ter um orvalho mais duradouro na minha área, menos. A gente já chegou a fazer pesquisa, a gente esperava até 10h30 da manhã para conseguir fazer a aplicação por causa do orvalho. Então, em outros momentos, não. A gente conseguia entrar já no clarear do dia, por exemplo, né? Então, eu tenho sempre que observar. Entro na propriedade ou entro no talhão, o pessoal que tem mais tempo de campo, que são os responsáveis pelas aplicações, já sabem geralmente o horário, já sabem mais ou menos o horário de entrada, o horário que ainda tem muito orvalho, mas a gente, no caso, tem sempre que observar, tá? Se eu tenho muito orvalho e esse está carregado na minha folha, e eu faço uma aplicação, por exemplo, os próprios herbicidas, que eles têm uma carga de surfatante é, é, boa até na sua formulação, eu acabo quebrando a tensão superficial dessas gotas do orvalho e acabo ocorrendo ou potencializando um escorrimento, tá? Esse problema é um problema de deriva, é uma deriva, uma endoderiva, então ela acaba escorrendo para o solo e isso eu devo evitar. Evitar como? Ou observar a questão do orvalho, o momento que ele vai secar um pouco mais, ou se for alguma aplicação mais complexa, suspender aí alguns adjuvantes que podem gerar a quebra da tensão superficial e potencializar aí um escorrimento da folha para o solo. Tá bom, Matheus? Boa pergunta, cara. É isso aí. Vamos lá. Mais uma aqui. Ó, a pergunta que chegou agora, ela é bem pertinente e ela pega bem carona na pergunta anterior do Matheus, tá? Ele perguntou assim, ó, se o tamanho da gota gerada por uma ponta com indução de ar, não haverá escorrimento dessa gota. Então, assim, eu acabo correndo muito pela resposta do Matheus, né? Então, por exemplo, observo, se eu tenho uma questão de muito orvalho, uma gota muito fina, ela vai ter mais gotas por centímetro quadrado do que uma gota com indução de ar. Porém, as duas com muito orvalho podem causar um escorrimento, tá? Então, isso não tá característico assim, só a gota grossa vai dar mais escorrimento do que a gota fina. Não, né? Em teoria, a quantidade de produto na área seria a mesma, eu só estou fracionando mais ou menos a minha gota, tá? Então, eu tenho muita atenção aí em observar o orvalho para evitar o escorrimento, tá bom? Roberto Araújo, ó, ele fez uma pergunta bem interessante. Quando a gente faz
a inspeção de pulverizadores nas propriedades, visando as boas práticas agrícolas, a gente tem um item que a gente avalia, que no caso é o manômetro. Tá? O manômetro ele é muito importante na nossa operação, principalmente para áreas menores, pulverizadores menores. Hoje os maiores têm muita questão digital, muito do sistema, mas sim, existem pesquisas, as próprias pesquisas do IPP, que é a Inspeção Periódica de Pulverizadores, trazem isso. E a gente tem um grande percentual de máquinas que não tem manômetro, ou se tem, não funcionam. Então, eu acabo não sabendo ao certo a pressão que eu estou colocando, dessa forma eu não sei o tamanho de gotas que eu estou gerando, e é um equipamento bem simples, né? E aí ele pergunta assim, se tem a pesquisa, né, dos manômetros nas fazendas, se existe, se funciona, são utilizados. Então, devem ser utilizados, funciona, logicamente. A gente tem alguns kits hoje que a gente acaba medindo em sessões ou na própria ponta de pulverização. Eu consigo entender se eu estou tendo algum problema de perda de carga por alguma obstrução de algum filtro, alguma seção do pulverizador. Tá? Então, eu acho que é bem válido e é um item a ser avaliado, tá? Com frequência. Eu sempre brinco que se eu não sei a pressão, eu não sei a vazão, eu não sei o tamanho de gotas, né? Então, eu acabo sendo muito um tiro no escuro. Não sei se é exatamente isso, Roberto. É coisa que você volta a descrever aí que eu volto a te responder, tá bom? Beleza. Chegou uma pergunta aqui do Lucas Lopes, orientado do professor Raitano, da Unesp de Botucatu. O professor Raitano também é um nome muito é, forte na área de tecnologia de aplicação. Tive aula do professor Raitano, fui estagiário do professor Raitano. É bem legal a sua interação, Lucas. O Lucas pergunta se eu posso esclarecer melhor a questão da endoderiva e da exoderiva. Endoderiva, ó, pegando o rabicho aí do orvalho, né? Endoderiva ela é muito característica pelo escorrimento do produto nas folhas para o solo, tá? Essa é bem característica de endoderiva, ou seja, é uma deriva dentro da área onde eu apliquei. A exoderiva, ela é uma deriva para fora da área onde eu apliquei, né? Então, geralmente é pela corrente convectiva, ou pela inversão térmica, ou pela deriva física mesmo do arrasto do vento para uma área não suscetível do lado. Aí ele pergunta assim, ó, do ponto de vista de produção, qual a mais prejudicial? Bom, se eu entendi a questão de produção, Lucas, é para a área que você aplicou, né? Então, por exemplo, na área que você aplicou, você tem a endoderiva, você perdeu dose. E outro problema ambiental direto para o solo. Se você perdeu por exoderiva, também sua dose está sendo alterada. Então, as duas são prejudiciais, tá? Depende aí qual das duas vai ocorrer mais. Mas talvez se elas ocorressem na mesma proporção, é difícil falar para a questão de produção, porque você está perdendo teu ingrediente ativo de qualquer maneira, tá bom? Reinaldo Marques fez uma pergunta pertinente também. Ó, a questão das pontas de gotas grossas só são recomendadas para herbicidas sistêmicos ou não, né? Na realidade, elas tiveram toda a, a criação estrutural dela voltadas para a aplicação de herbicidas sistêmicos, né? Vamos pensar assim, ó, se fosse, por exemplo, um atleta, né? Um jogador de futebol, ele tem um cabeceio bom, um passe bom, né? Ou ele pode fazer os dois um pouco. Por exemplo, nesse caso, ela é boa para herbicidas sistêmicos, mas a gente já viu pesquisas, já trabalhamos com estudos de caso aí, usar uma ponta com indução de ar, por exemplo, para aplicação de inseticidas em alguns determinados momentos para culturas gramíneas. Tá? Então, veja, ela não é travada para um único uso, não, mas ela é recomendada para um herbicida sistêmico, tá bom? Não sei se ela é recomendada para uma outra ação, eu sei que ela é recomendada para um herbicida sistêmico. Já vi ela sendo usada para outras funções, tá?
E aí é aquilo que eu falo para você, Reinaldo. Se funcionou e está dando certo, não vejo por que não usar, tá? Embora você pode não encontrar uma recomendação, por exemplo, mas se usou, deu certo, atendeu a expectativa, eu acho que a gente está aí aberto a conhecer e entender que é válido também outras operações, tá bom? Tassiane, a Tassiane mandou uma pergunta para a gente, perguntando assim, ó, que ela é sempre questionada no uso de um cone cheio e um cone vazio, tá? Qual a diferença entre os dois em termos de eficiência e sua indicação? Tassiane, eu vou falar o que eu sei, tá? Isso pode variar, a gente tem diversos profissionais aí da área que trabalham diretamente com as pontes de pulverização, que às vezes podem até ajudar a gente num debate, mas o que eu sei, tá? A cone vazio, ela tem um espectro de gotas um pouco menor do que o cone cheio, certo? Isso é uma diferença. Outra, o cone vazio, ela tem uma amplitude relativa menor, ou seja, o espectro de gotas dela é mais homogêneo. O cone cheio tem um espectro de gotas um pouco mais heterogêneo, tá? Qual o problema disso? Qualidade de depósito, tá? Então, são duas diferenças aí. E a gente acabou procurando muito algumas informações a mais, a gente viu que as pontas de cone cheio, elas são muito usadas em turbo atomizador, né, para a parte de frutas, né? Então, mas eu não sei se o cone vazio também é usado e se eles têm diferença para esse ponto, tá? Eu não sei qual que é o ramo aí da tua atuação. Mas geralmente os dois são de espectro de gotas mais fina, extremamente fina. Eles têm essa pequena, ligeira diferença na questão da homogeneidade e de ser uma um pouquinho mais fina do que a outra, tá bom? Pessoal, que bom que a gente está recebendo bastante perguntas, hein? A gente está até tentando aqui acelerar para responder o máximo possível. Vamos lá, mais uma. Muito boa. Pergunta do Matheus Queiroz. Matheus também trabalhou com a gente por muitos anos juntos, né, Matheus? Na época que a gente fazia pós-graduação com o professor Ulisses. E o Matheus perguntou assim, ó, o volume. Né? Isso é um ponto bem interessante. Vocês podem ver que eu não falei, porque é um ponto que a gente precisa de bastante discussão. Mas o volume de aplicação. Quando eu estiver num estágio mais avançado do desenvolvimento da cultura, ou seja, quando eu tiver uma área foliar mais avançada, eu devo aumentar o volume? Então vamos lá. Falando na questão de caráter técnico, científico, sim. Quanto maior a minha massa foliar, eu corrijo talvez a perda de cobertura e penetração, aumentando um pouco o volume, ou diminuindo gotas, né? Mas geralmente a gente pode ver algumas propriedades aí, a gente diminui só gotas e esquece o volume travado num volume só. E aí eu acabo tendo o problema dessas gotas finas serem perdidas para a atmosfera por questão da meteorologia que a gente já falou aqui. Então, sim, tá, Matheus? Eu acho que esse é um grande ponto da tecnologia de aplicação que a gente não pode deixar perder com o tempo. Esse é um conceito básico de que quanto maior a minha massa foliar, eu preciso de um volume adequado para conseguir uma boa penetração, uma boa cobertura. Por exemplo, uma aplicação antes da cultura fechar a entrelinha deve ser diferente de quando a cultura estiver com o estado vegetativo fechado, cheio, tá? Porque eu tenho totais mudanças aí de massa foliar, então eu tenho muito mais folhas para impedir
com que essas gotas cheguem no bacheiro, por exemplo, e eu preciso sim do manejo. Qual seria esse manejo? Corrigindo o volume, no caso aumentando, ou trabalhando aí com o espectro de gotas também. Pessoal, preciso ler, às vezes eu preciso ler a mesma pergunta umas 2 vezes para entender, tá? Não é que eu tô escolhendo, não. Pera aí. Tô lendo aqui uma pergunta da Camila Souza, do IFTM. Deve ser IFMT. É isso? Mato Grosso. Gostaria de saber a utilização de adjuvantes, ó. Para reduzir a perda por deriva, se a gente nota a potencialização da reação do princípio ativo no produto. Bom, eu acho que assim, Camila, se a gente está usando, ó, existem bons, excelentes adjuvantes na redução de deriva no mercado, tá? Se esse adjuvante contribui para a redução de deriva, notadamente eu tenho uma quantidade de gotas ou a dose chegando mais no alvo. Então eu tenho uma reação melhor da minha aplicação, tá? Agora, você disse potencialização da reação do princípio ativo. Eu não sei te dizer se o produto em si tem alguma reação com o ativo. Eu acho que é mais pela questão de entregar a dose cheia, aí, vamos falar assim, ou próximo disso no alvo, tá? E se tem diferença entre herbicida, fungicida e inseticida? Não, tá? Eu sei que em alguns adjuvantes eu tenho que observar muito a questão de pH. Por exemplo, para herbicidas é uma coisa, para fungicida é outra, aí sim. Mas a questão disso ser influenciado ou não na questão da potencialização, eu não sei te dizer, tá bom? Bom, vou pegar o gancho aqui, ó. Onde eu consigo mais conteúdo sobre tecnologia de aplicação, né? Eu acho que, como eu disse, a tecnologia de aplicação hoje, a cada dia mais a gente vê o pessoal estudando mais, se interessando mais, o que eu acho fundamental, o que eu acho ótimo, né? Mas muitas vezes a gente acaba não tendo uma informação com muita qualidade, né? Então, onde eu consigo uma informação com bastante qualidade, pessoal, a gente tem alguns livros publicados pelo professor Boller, professor Ulisses, que está na sua segunda edição, Culturas Anuais, né? Que é fantástico, acho que tem 23, 25 capítulos, que é muito interessante para quem tiver curiosidade. No site da Agroefetiva a gente tem esse link. A Agroefetiva também tem 2 livros onde a gente fala um pouquinho da questão de, de mistura em tanque, que eu acho que é fundamental também a gente entender hoje em dia. O site de boas práticas aí da Corteva tem uma infinidade de e-books, né? Inclusive com participação da gente, em aplicação terrestre, aplicação aérea. Então, eu acho bem interessante. Os contatos estão aí na tela, acho que vocês podem até, se não conseguirem anotar ou não conseguiu entender o nome do livro, alguma coisa assim, manda recado para a gente, para a própria Corteva, nesse site aí tem muitas coisas de conteúdo bom, com tecnologia, com pesquisa para vocês, tá? Procurem sempre buscar mais de uma fonte, mais de uma informação, para que a gente tenha cada vez mais qualidade nas nossas aplicações, tá bom? Pessoal, então é isso. Estão me passando aqui que a gente recebeu mais de 40 questões. Eu devo ter respondido umas 15, talvez, aqui correndo, né? Mais ou menos. Eu gostaria muito de agradecer vocês, ao pessoal que ficou até o final. A gente teve um número considerável de participantes e mantendo principalmente até o final. Espero que a gente tenha mais oportunidades para trabalhar, para discutir mais sobre tecnologia de aplicação. Fica aí os nossos contatos.
Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço, até a próxima.